Não de lá. Cara, ele tá apoiando demais. Tá apoiando. Gostou muito, né? Gostaram muito. Nós tivemos a maior dificuldade com o Gabi, a gente teve a maior dificuldade com o pagamento aqui. Aí, nossa, a gente usou até o MacBook ali também pra... Não, mas não deu aí, tá vendo assim? todos os problemas que a gente tem. Mas no final deu tudo certo. Tem uma colega de vocês aqui do departamento que... É a Aline que veio hoje. Foi ela que... Eu acho que vai ter que deixar todos ligados, porque aí fica do mesmo jeito. E aí ele ainda aparece um pouco. Licença. Ele já está aqui. Agora direitinho. Do primeiro ele foi inclinado, depois a gente virou. Mas agora tá indo direitinho. Tá bom assim, Gabriel? Tá perfeito. Tá ótimo. Né? Aí você tem até para se movimentar por aí mesmo. Aí pode ir até lá. Ah, tá. Ó. Ah, não. Dá pra andar. Tá ótimo. Vai Vai pegar um Não. pedaço. Igual Agora no vai início. melhorar mais ainda. Vou pegar... Pô, já tá gravando, viu, Gabriel? Quando você quiser. Já tá gravando? Tá. Vamos lá. Ô, professor, aqui é ler texto. São 2 vídeos de 1 hora e pouco. Pode ser. Fazendo um favor. Pode ser. O som tá aí? Tá. O som tá legal. Fala que é um evento do Encontro de História, agradecendo o professor Nogales. E pode ler. Bem, nós estamos aqui na Universidade Federal de Lavras, no momento do Encontro de História, que é um encontro dentro do projeto UFLA Extensão. E estamos aqui a assistir a segunda parte da palestra do arqueólogo Gabriel Pedroso. E contamos aqui com a presença de seus pais, né, que é muito importante, né, a família, num momento como esse, que é um momento de construção de conhecimento e conhecimento liberto. E vamos ler aqui a introdução do livro do Gabriel, História e Arqueologia Indígena de Lavras e do Campo das Vertentes, de 2024. O livro tem como ponto de partida contar acontecimentos que não foram registrados em textos ou documentos. Um período profundo, mudo e silencioso, uma história com palavras eliminadas, ecos que não se ouvem, ocultados pela imensidão do tempo que nos separa. É uma tarefa difícil. Como se lembrar de algo que não se encontra na memória do nosso povo? A arqueologia surge para lidar com essas questões. Ao escavar um sítio arqueológico, inicia-se do conhecido para o desconhecido. Aquilo que se encontra encoberto sobre o solo esteve séculos ou milênios ocultados da luz do sol, bem como das ciências dos nossos olhos. É ter acesso a materiais que viajaram pelo tempo, transitaram por todas as épocas, desde a sua criação até chegar ao contemporâneo, ao hoje. São bens preciosos, os quais, por meio de uma série de detalhes, conseguem nos dizer sobre algo do passado do qual fizeram parte. Contudo, sempre haverá uma condição desconfortável. As dificuldades e a escassez de evidência nos forçam a realizar esforços imaginativos, especulações, e sondar possibilidades para uma infinidade de coisas que pouco sabemos. Todo esse esforço pode levar com facilidade à fantasia. Alienígenas na Amazônia, turistas com origem fenícia e cruzados em Santa Catarina, são exemplos que surgem e vão. Entre as tantas páginas da história, o que diz respeito ao que antecedeu a Cabral sempre foi para o brasileiro uma mistura de mistério e indiferença. É sobre esse passado que muitas vezes é mudo e silencioso, que pretendo redigir cheio de artefatos uma história não apenas dos povos que por aqui habitaram, mas a história do cotidiano
do dia a dia dos homens e mulheres que viveram nas cercanias dos atuais municípios de Lavras e região. Sei que o livro que tens em mãos não é algo popular, um livro para todas as idades, mas espero que aprendas coisas totalmente novas. Busquei trazer uma diversidade que, longe da universidade, pude explorar uma pluralidade de exemplos que me vinham à mente e que em um mestrado seria por mim logo riscados. Tudo como o intuito é explorar novos horizontes, espero que o objetivo seja cumprido. O passado profundo, coisa até então como pré-história, exige-nos avançar sobre algo novo, navegar sobre águas pouco conhecidas, até mesmo os especialistas que se dedicam ao tema, os quais possuem a árdua tarefa de lidar com uma história com vários mistérios e lacunas. O passado humano parece ser tão infinito como o próprio ser humano. Boa tarde a todos, mais uma vez. Agradeço muito por estarem presentes. A nossa segunda palestra, Ocupação Humana e Práticas Tecnológicas Indígenas no campo das vertentes, a pesquisa arqueológica e suas evidências pré-coloniais nesses últimos milênios. Já começando, o contexto aqui é o Brasil pré-colonial, como todos já sabem, como também apresentei brevemente na palestra de sexta-feira. O Brasil pré-colonial é aquele que antecede a colônia, ou seja, antecede justamente a chegada dos europeus, que está no contexto de exploração ultramarina dos portugueses, sobretudo aqui, interessante, chegaram a ter possessões no Canadá, isso é muito pouco falado, que era justamente no Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas separava a América dos espanhóis e a América portuguesa, e lá em cima cortava um pedaço do Canadá, e eles foram lá justamente pegar esse pedaço. Então é muito curioso. E aí tem toda essa expansão, e o Brasil está aqui. Então tudo aquilo que antecede a chegada lá justamente em Porto Seguro. Então o Brasil como pré-colonial, você imaginava, né, normalmente se tem essa visão do Brasil, quando chega no Brasil, são praias vazias, né, muito raras, são praias repletas de pessoas, e essas pessoas têm sua própria história, como a gente viu, essas histórias ocultas, sem documentos, que se precipitam nesse passado, como muito bem lido pela nossa querida. E então você tem tudo muito bem delimitado. E esses povos diversos que aqui habitavam, né, nesses rincões interioranos do Brasil, como também no litoral, foram alvos tanto de encontro dos europeus, como também se precipitam nesse passado antigo. E aí, como reconstruir, como acessar essas histórias por meio justamente da arqueologia, como a gente viu na passada. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre justamente o contexto de preservação, o contexto do Brasil e a maneira como que houve de ocupação do território, para depois, vou falar também os processos de agricultura, a maneira como os indígenas utilizavam as plantas, sobretudo na universidade famosa por seu foco na agronomia, e também depois justamente no campo das vertentes, que é o nosso cerne, e é onde há o desenvolvimento das pesquisas aqui na redondeza de Lavras. Então eu faço todo esse arco nessa apresentação, faço o processo de ocupação, como que é o processo de chegada dos indígenas aqui na América, até também o processo da história local e na região de Lavras. Para isso eu pego o texto do Lucas Bueno, né, pensando no armamento enquanto uma narrativa. Ele fala que a narrativa de construção, enquanto é uma narrativa que deve ser um discurso de construção, para ele, né, ele usa o termo Deep History, que é um termo do Deep Time, que vem da geologia, e ele fala que esses tipos de conceitos, eles permitem, né, enfatizar o caráter relacional e racional da história humana, buscando elementos de continuidade e articulação, para tentar construir justamente essa história indígena, essa história em longa continuação, esse contínuo, né? Como a gente viu na aula passada, essas fragmentações dos próprios documentos, e eles nos fazem essas lacunas, como naquele gráfico, naquelas linhas que eu coloco, sobre o tempo arqueológico, o tempo histórico. O tempo histórico ele é todo pontilhado. Então, essas lacunas, muitas vezes, essas articulações relacionais
esses elementos, essas fontes históricas, são possíveis de ser construídas também por meio da arqueologia. Quando os europeus chegam na América, eles encontram uma diversidade de povos, e é interessante por latitude, eles fazem essa diferenciação desses indígenas, e naturalmente eles perguntam, né, quais os caminhos que o homem fez para a América. Essa é uma das primeiras perguntas que se tem, e ainda é uma das perguntas que move muitos arqueólogos aqui, tanto no Brasil como no restante da América. Pode um novo mundo ser antigo? É uma pergunta muito interessante, porque aqui é chamado de novo mundo, né? E esse mundo pode ser tão antigo quanto os outros? E aí está, inclusive, diversos autores, né? Na historiografia, a gente tem autores como Jean Lery, André Trevet, o Gandalf, tem Anchieta, o Cardim. São outros autores que fazem seus relatos de viagem, quer franceses, quer portugueses, quer outros estrangeiros, como Staten, que é o Hans Staten, foi um mercenário que teve aqui no litoral brasileiro, técnico de artilharia, lá em Bertioga, perto de São Vicente. Mas aqui é justamente essa indagação. Como chegaram esses indígenas? Porque a gente chega aqui, somos navegadores, chegamos na Índia e tudo mais, atravessamos os estreitos lá na África do Sul, o canal da Esperança. Como que eles chegaram aqui? Como é que isso é possível? E essas perguntas sempre esteve entre os próprios europeus. José de Acosta, de 1590, um jesuíta, esteve aqui no Brasil e ele escreve isso. Ele foi o primeiro a fazer essa vinculação dos indígenas, dos povos originários, com a Ásia. E ele percebe que hoje tem uma similitude entre os indígenas da América com os povos sul-asiáticos, sobretudo os jesuítas tinham ramificações muito extensas, sobretudo no todo o Império Colonial Português, chegando tanto apenas em Nagasaki, lá no Japão, como a gente viu na aula passada, mas também em Goa, na Índia, e como também em Macau, na China. Então eles estavam presentes em todos esses lugares, eles tinham uma dimensão global dessas circunstâncias, e eles faziam essas integrações. E, no caso, no século XIX, vem também outra teoria dos fenícios. Aqui tem o naturalista o Mate, como também o Spix, que são autores de uma obra fenomenal sobre a história do Brasil, que vieram junto com a Leopoldina, quando a Leopoldina vai casar com Dom Pedro I. Esses dois alemães entram no navio, pegam um carona e vêm para o Brasil. E, nesse caso, eles fazem toda uma historiografia e tal, e uma história natural do Brasil. Eles comentam que haveria a possibilidade justamente dos fenícios, eles serem descendentes dos fenícios, porque os fenícios eram grandes navegadores da antiguidade, mas eram navegadores justamente que chegaram a algumas porções da África, atravessando um pouco do Atlântico, chegavam também a um pouco da Inglaterra, mas eles não atravessaram o Atlântico. Então essa vinculação hoje é descartada, mas assim no século XIX, alguns autores aqui do Brasil, e ainda assim algumas pessoas até hoje continuam achando isso. Muitos arqueólogos do início do século XX chegavam ao sítio Cano justamente em lanças de bronze dos tupis. Então ficavam procurando umas coisas assim de jeito, mas não encontram. Há também a origem que seja totalmente interna, que os indígenas nasceram da terra, praticamente, evoluíram, né? Que aí o argentino, o florentino armeguino, ele faz a teoria do homem interno, só que ela é desbancada, porque os esqueletos que ele encontrou desse possível hominídeo, que ele chama Homo argentinos, sabe, né? Mas ele chama assim, e esse hominídeo, ele era um macaco chimpanzé, que morreu no circo e eles jogaram lá, enterraram, e ele encontrou e achou que foi o primeiro hominídeo aqui da América, mas não era. E temos aí a megafauna como elemento, isso tudo para falar sobre o contexto. A gente tem que mencionar aqui um grande urso do norte, o próprio mamute que a gente viu na última aula. E os americanos, os primeiros americanos, quando chegaram aqui, eles defrontaram com essas criaturas, sobretudo o bicho gigante, bem atípico, o tigre de dente sabre também presente na América, e outros tipos de animais, né, presentes aqui, como o processo de domesticação, o próprio camelo, o próprio cavalo, ele vem, o camelo no caso, ele vem justamente aqui dos Andes. Ele é a lhama e a alpaca, e eles vêm até chegar na Ásia e ele lá é de casa. Então tem todo um processo muito longo. O cavalo também vem da América e depois vem para a América. Ele sai da América por esses estreitos, justamente o estreito aqui. Então, esse intercâmbio entre criaturas, esse intercâmbio existia já na antiguidade, nos tempos antigos, né?
Então, no caso, tanto o camelo como o cavalo, ele vem da América e chega, ele volta. Quando os europeus chegam, já não tinham mais cavalos aqui, e aí, no caso, ele retorna com os europeus. Então, é um processo muito longo desses anos. E aí tem todo o processo evolutivo deles. Mas, aqui é uma das teorias, já de antemão, a gente não tem certeza absoluta sobre qual é esse processo. A gente tem quase certeza desse caminho, pode ser um dos caminhos, pode ser uma das alternativas, uma das levas, mas a mais famosa é o Estreito de Bering, que é essa conexão aqui entre as estepes siberianas da Rússia, como também o Alasca americano e as planícies geladas do Canadá. E esse estreito aqui, como vocês lembram da última aula, estava todo rebaixado, o gelo estava retraído, então havia uma conexão por terra. E esse estreito pode ser a chegada dos americanos, dos primeiros povos originários aqui do continente americano. Nisso você tem várias etapas, e nessas etapas você tem a cultura Clovis, que é essas pontas de lança lascadas, e inclusive aquela que eu trago aqui, trouxe vocês no último evento, ela está nesse contexto aqui também. Mas tem toda uma questão de corredores, toda uma questão desses processos migratórios, essas lanças, essas pontas de lança, elas dão nome a toda uma tradição. Na América do Sul, ela é a rabo de peixe, tem um detalhezinho aqui que chama de rabo de peixe, também vão estar na América do Sul. Só que aí vem a questão do questionamento, né? Porque aí vem posteriormente que as evidências mais antigas não estão aqui, mas estão aqui na América do Sul. E aí que quebra a cabeça de todo mundo. Olha aqui, a gente tem a chegada, todo o processo gradual de 12, 15, de 20 mil anos. E aí tem o finalzinho aqui, com populações aqui no ponto 5, né, de 15 mil aqui e tal. Só que, aí está. Um sítio arqueológico lá no Chile, que chama Monte Verde. Esse sítio está praticamente aqui na pontinha. E ele é de 14 mil anos. Enquanto as populações aqui são de 12, tem populações de 16 mil. Como essas pessoas podiam vir tão rápido para cá? E as evidências mais antigas estão justamente aqui. Então é a mesma coisa de que, por exemplo, se a gente deduz que aquela ali seja a entrada dessa sala, a pegada mais antiga deve ser as pessoas que têm a pegada mais antiga ali, e a pessoa vem caminhando para cá. Mas os nossos dados apontam que algumas pegadas são muito antigas daqui. E não temos pegadas tão antigas lá na entrada. Então como é que foi? A pessoa pulou nela? Então a gente não tem ideia. Será que a gente perdeu as pegadas antigas ali? Algum processo geológico, de intemperismo, alguma coisa desse jeito? Não sabemos. O fato é que na América do Norte não tem, nos Estados Unidos, que vão muito além de 12 mil anos. E olha que lá é um local que tem a maior quantidade de arqueólogos, um local que tem a maior quantidade financeira, de recursos para fazer escavações. Estava comentando com o Rogério, né, uma escavação que custa por volta de 40 mil, divide isso por 5, né, divide por 6, é o preço para eles. É muito barato. Então eles têm a maior quantidade dos melhores técnicos, tudo isso, e nem assim eles conseguiram achar sítios mais antigos, como na América do Sul. Isso aí é um mistério. E eles ficam encucados e tinham todo o paradigma. Não existe populações acima, abaixo de 12 mil anos. E eles falam que vocês encontrou é falso. E há ponto que não, encontrou outro. Aí é o ponto que mais como negar. Tem como assim, encaixar dentro do paradigma, né? Então esse paradigma da cultura Clovis é muito famosa dentro da arqueologia. Que eles falavam que 12 mil era aqui e o resto era uma interpretação. E aí acabou sendo que não. Que havia dinâmicas muito mais complexas. Eu sempre falo, né? A história humana é muito difícil. Então as coisas sempre são mais emaranhadas. Então, aí abriu justamente para essa teoria da transação do Pacífico, da migração polinésia, que aí seria justamente desses povos que vêm para os orígenes de 40 mil anos, e eles, nessas ilhas que constituem o Pacífico com o nível do mar baixo, seria mais fácil da navegação e chegar justamente na América. E aí, no caso, justamente os esquimós, eu lembro que eu comentei com vocês da última vez, né, o protetor olar, questão de neve. Então os esquimós aqui, esses povos que dão origem aos esquimós, estavam justamente nessa localidade. E os aborígenes são outro grupo, né, aqui com o bumerangue é um instrumento de caça, que aí também esses aqui poderiam ter vindo também para a América, né. Os maores, aí o famosinho filme da Moana, né,
que é um exemplar disso, mas aí no caso seriam essas duas possibilidades de chegar à América. E aí isso é interessante, aí, para fazer a escavação, você tem que ver o contexto da expansão desses povos na Polinésia. E é muito doido, porque eles saem hoje a Taiwan. Povos que é a da Moana, eles vêm de Taiwan, que é uma coisa muito curiosa. Porque eles são de hoje a China, hoje são chineses lá. Mas antigamente eram maores, com aquelas tatuagens, aquelas coisas todas. Tem todo o processo e eles vão também para a África. Se eles conseguem passar o Oceano Índico e chegar justamente aqui em Madagascar, na África, por que eles também não poderiam vir aqui? Né? Então é toda uma expansão da navegabilidade, povos muito hábeis na navegação. E aí, no caso, seria uma possibilidade desses dois grupos terem chegado justamente na América do Sul. A ocupação material envolveu justamente grupos pequenos, alta mobilidade, então eram grupos relativamente de 50, 30 pessoas, alta mobilidade, quer dizer, que ficavam fixos no local. Então isso tudo, até justamente no Brasil, há 1000 anos, 2000 anos, o povo de Luzia, como ficou conhecido, e eles eram grupos de alta idade. Eram caçadores-coletores que eles caçavam e coletavam aquilo que eles viviam. E essas mobilidades ser tão altas, índice de mobilidade que a gente chama, ser tão alto, faz com que o vestígio que eles deixam seja muito efêmero, seja muito diminuto em relação aos outros que são fixos. Porque é muito mais fácil você encontrar um vestígio de uma pessoa que morou 50 anos naquela casa do que uma pessoa que lá alugou aquele quarto, morou um mês ali e foi embora. Então, qualquer pessoa que morou apenas um mês, ela vai deixar tão pouco, talvez esqueça nada para trás. Mas a pessoa que morou 50 anos tem uma coisa no local. A mesma coisa para esses indígenas. Eles, antigas pessoas, né? Eles movimentavam com alto grau rapidamente em muitos lugares. Então, é muito difícil encontrar sítios antigos. E os estudos dos instrumentos líticos, que são esses elementos de rocha, que é muito interessante. Nesse texto, Antropologia das Técnicas e o Povoamento Americano, do Sul, na pré-história, né? Que é o texto do Emílio Fogaça e do Éric Boedá, e eles trabalham justamente a técnica. Então é muito interessante na arqueologia, vou mostrar para vocês, você pode classificar as coisas pelas formas, é uma classificação aristotélica, inclusive uma taxonomia, inclusive que usou muito também na biologia. A forma você vai evoluindo através daquela forma. Mas você tem uma outra coisa de classificar além das formas. Você é capaz de classificar pela maneira com que foi fabricado. Você utiliza agora as técnicas. Por isso que eu sempre enfatizo não apenas as formas das peças, mas também a maneira com que elas são confeccionadas. As técnicas, como a gente vai ver, elas refletem aspectos sociais. E aí, no caso, olha também a técnica. Por quê? Se eu pego um celular da Samsung ou um iPhone, de distância, talvez ele tenha quase o mesmo contorno. Mas a maneira de se construir ele, que foi projetado no Vale do Silício e o outro em Seul, na Coreia, é totalmente diferente. São pessoas diferentes desenhando, a arquitetura do software é totalmente diferente, né? Do hardware, quer dizer. Então, é a mesma coisa para outros objetos. Então, é essa projeção. E analisa as técnicas, né? A interface entre humanos e objetos. A primeira medida, há uma questão sincrônica, né? Há uma desordem dos dados clássicos. E é interessante que é o período extremamente curto e a utilização de conceitos fora da América. Isso é uma coisa muito doida, porque as técnicas aqui não correspondem às técnicas da Ásia. Isso piora ainda, dá mais dúvida ainda. Porque aqui atrás, eles analisaram as técnicas de confecção aqui da Ásia, mas elas não batem com as da América. Você fica assim, tipo, mas o ser humano não veio por aqui? Veio. A gente acha que veio, mas os instrumentos dele, as técnicas, não são as mesmas daqui. Então é que fica mais assim, tipo, agora você quebrou minhas pernas, agora a gente fica mais perdido, né? E é essa relação que coloca em xeque justamente essa questão. E além disso, né, a sua contemporaneidade na América do Sul levanta problemas suas origens, ainda mais considerando que essa população só pode ter vindo da Ásia. Então, pelo meio das técnicas, a gente não há contra dúvida, porque não corresponde. Mas, e essa é uma problema geral que temos na América do Sul, que a primeira instância a gente achava que o povo de Luzia seria justamente provindo desses povos da Polinésia. Só que a análise recente de 2018 mostra que ela tem mais similitude com povos indígenas, então ela não tem essa relação com esses povos. Ainda fica uma discussão muito em aberto, é um mistério de verdade, é um mistério, ninguém sabe. No atual momento que nós temos agora, não sabe daqui
50 anos, daqui 100. Talvez, são várias possibilidades de chegar à América, são várias, a genética mostra isso, são várias ondas sucessivas de migração, não foi apenas um povo, não foi apenas um grupinho aqui que migrou e aí multiplicou e encheu aqui, não, são várias levas de pessoas. Isso é muito curioso. E também, para piorar a situação, as técnicas nossas não condizem com as técnicas da Ásia. Então não pode falar que há uma continuação, né? Há um difusionismo desses povos que estavam na América, não, que estavam na Ásia, nas planícies siberianas, lá perto do oceano, lá em 10 mil anos, de 12 mil anos, ou 15 mil anos atrás, com os atuais, ou, sobretudo, aqueles que antecederam essas datas na América. Enfim, sobre o Brasil, a gente tem alguns sítios problemáticos que datam há 50 mil anos, que é uma coisa muito curiosa, porque o seguinte, muitos arqueólogos não utilizam essas datas, meio complicado. A gente afirma realmente mil anos aqui na América, não, no Brasil no caso, mas no Chile realmente é 14 mil anos, tem outros povos, tem algumas datas, se for pesquisar, ainda mais antigas. Mas no caso no Brasil, eles descobriram o seguinte, foi o Carridon, tem escavação, como que a nossa região tem 40 centímetros, sejam as partes mais profundas. Ela escavou mais um pouco e encontrou artefatos na profundidade de praticamente quase lá 2 metros. Foi escavar mais um pouco, tem um monte de cascalho. Esse tem uma linha ali. A gente chama de esterilidade arqueológica. Só que ela insistiu, vou escavar mais. Só que chegou lá embaixo e ele encontrou algumas rochas que parecem ser líticos. Só que também ela está num local, aí é muito complicado, é um local sobre abrigo, um ambiente cástico. E essas rochas podem ter caído lá de cima e está daquela maneira. E ela está interpretando como fossem pessoas. E não é uma lança, não é uma ponta de lança, são outros tipos de raspadores, são outros tipos de líticos. Que não é minha especialidade, não saber especificar qual. Mas são outros tipos. E aí, no caso, eles questionavam muito, será que isso sim, a datação aqui, de datação por termoluminescência, outros, são um pouco mais não estão batendo no martelo. A arqueóloga francesa ainda continua confirmando, isso já há muitas décadas, mas quebrou paradigmas total. Você coloca a data de 50 mil anos aqui no Brasil, 50 mil anos, então é uma coisa muito doida, mas temos ainda a incerteza da dúvida muito aceita no sítio dela. Se houver essas datas, com certeza há também mais pessoas de outros períodos. Aqui, no caso, você vê olha a progressão de sítios a partir de 2 mil anos para 7 mil anos. A quantidade é de 105 sítios de 7 mil anos, e aqui tem apenas 4, de 12 a 11 mil anos. Então você tem essa proliferação, cada vez com a passagem do tempo a gente percebe isso sobre a ocupação do território nacional. As múltiplas levas migratórias que houve, sobretudo com a questão hídrica, sobre a questão dessa relação. Aí você percebe a própria relação com a geografia física dos locais, planícies, os erros, e a maneira com que isso se relaciona com os rios e tudo mais, e sobretudo com os biomas também, nas formas adaptativas que a gente vai ver, e também até as porções mais aqui da Bacia do Prata. E relaciona justamente com a migração dos povos tupi, que é uma dispersão que houve, e é interessante que eles saem lá onde hoje é a Rondônia, eles vão para o litoral, eles descem todo o litoral, eles penetram um pouco aqui nas regiões do Brasil Central que a gente tem, e a nossa região realmente tem os Tupi-Guarani, e tem os povos de língua G, que o G é esse povo que está em azul escuro, o lilás, o roxo. Eles estão aqui nessas margens, nessa delimitação aqui. Já os Tupis estão no litoral, os Tupis são aqueles, que é o a gente já sabe, a Tupi já ouviu falar. Eles foram que tiveram contato com os europeus, eles têm mais contato, a ponto de ter a gramática feita por eles, por Anchieta, lá no século XVI. Então, esses povos estavam ocupados todo o litoral. E aí, no caso, você vê aqui também as trilhas indígenas, vários caminhos que ligavam, inclusive, o mundo andino. Então, era um mundo muito permeabilizado. E aí tem esses diversos povos e essas ligações deles ao longo do território nacional que a gente pode perceber. Aqui, o Walter Neves, famoso arqueólogo, inclusive, fez a face de Luzia, né? Ele fala que a origem de expressão dos tupis é antiga, tem muitos debates, sobretudo o debate a respeito da chegada ao Mato Grosso. Depois, há muito questionamento sobre a volta para Roraima,
é uma questão muito mais complicada, mas em todo caso, o debate é muito já conhecido e é muito mais delimitado. Então, representando também são um ritual de Tupi, representada por Theodore Gray e vários outros relatos de navegadores também. Aí, no caso, também tem o próprio Ângelo Alves Correia, ele faz um mapeamento, ele consegue fazer por sistema de informação geográfica, ele consegue colocar pontos de calor onde estão os sítios mais antigos de Tupi-Guarani e os sítios mais recentes. Então, quando você mexe no QGIS e coloca essas setas, você consegue ver uma radiação, né? Um ponto de radiação. Fico meio sem graça falar que é radiação perto de físicos, né? Mas o raio, né? Ele vem do raio. Quando você tem um ponto, o raio seria aquilo que sai do ponto para o outro, né? Ele é uma conexão. E é a mesma coisa aqui. Tem uma radiação dessas setas antigas para as modernas. Quando você coloca em setas, esses pontos de calor, você consegue ver quase meio que projetar. Aqui é o ponto mais antigo, aqui é o ponto mais recente, você faz como se fosse uma trilha, né? Então você percebe realmente os pontos de origem dos grupos Tupi-Guarani, principalmente aqui na Amazônia. Eles saem da Amazônia e vão ocupar outras locais, inclusive aqui no Campo das Vertentes, por isso que eu estou falando deles aqui. E aí tem várias tradições arqueológicas, aqui é um mapa geral, bem simples, das várias tradições arqueológicas, que são vários grupos, várias maneiras de confeccionar. Aqui o linguístico desses povos, você vê que é uma miscelânea, mas isso aqui é o que sobrou. Havia muito mais, estima-se que por volta de 5 a 2 milhões de pessoas que viviam no território nacional antes da chegada dos europeus. Então a população do Brasil sempre foi grande, né? Hoje estamos na casa de 200 mil, 210. Já começou, né, por assim dizer, a nacional já com 2 milhões de pessoas. E esses povos são muito diversos, como já falei. A caracterização das etapas do processo desses grupos, esses pensadores-coletores, a gente percebe um processo que é muito, entre aspas, né, esse neolítico aqui, que é um processo de domesticação das plantas. E isso, além da sua expansão, essas maneiras com que eles contatam com os diversos biomas, eles também dominam essa natureza ao redor, fazem dela, como também o processo de domesticação. O processo de domesticação é muito interessante, né? Ele é associado a mudanças gerais, também relacionado à questão de clima, e é também muito considerado fora da América como relacionado ao processo de emergência, de civilização e processo de urbanismo. Na Amazônia tem cidades, praticamente, só que no nosso contexto aqui no Brasil Central tem aldeias muito grandes. Aldeias que estão por volta de 1.200 pessoas, aldeias por volta de 800 pessoas, 900. São aldeias grandes. Não posso dizer se realmente cidades ou processo urbano, porque o conceito urbano tem toda uma discussão, mas são aldeias e esses grandes agrupamentos de indígenas sobretudo com processo de domesticação de plantas e agricultura fixa. Claro que isso também é, como sempre, quase como se fosse uma curva, que você faz uma transição gradual, nem sempre muito clara, mas em todo caso, quando a gente olha no geral, para o mundo todo, os pontos, os centros de domesticação de plantas na América, não apenas na América, mas no mundo todo, são muito centralizados. Aqui você tem o centro das civilizações antigas do Oriente Médio, como são os sumerianos e tudo mais. Aqui justamente há um ponto de domesticação. O Império do Mali também, nesse caso, sempre há pontos de domesticação também muito vinculados com a difusão das línguas Bantu na África. Tem no Vale do Rio Amarelo, na China, também é um local muito antigo e também tem centros de domesticação de plantas, isso é muito curioso. E também aqui na Polinésia também, aqui na Oceania também tem inclusive a banana e tal. E na América, se for separar o mundo antigo, a América é um local que vale uma grande quantidade de pontos de domesticação, nós domesticamos mais plantas. Porque o domínio do ser humano sobre a natureza em outros contextos, por volta desse neolítico, por dizer, foi que envolveu mais animais. Aqui eles tinham cabras, vaca, cavalo, uma swinha e tantos outros animais domesticados, inclusive a abelha. Já aqui na América, foi mais uma relação com plantas. Então, a relação na América é muito diversa e ela é a grande quantidade. E olha a quantidade de coisa que está no nosso alimento, né? Aqui traz alguns exemplos: batata, quinoa, amendoim, mandioca, abóbora, feijão,
araruta, inhame, algodão, tudo isso não existia na Europa. Isso não precisava aqui. Então, é muito curioso. Ali tem outro texto que fala sobre assistência de domesticação, vários outros, né? Esses pontos são permeáveis, consideram uns, consideram outros. Mas, seja como for, a América é um grande centro. Na Europa tem essa fusão da agricultura, que, por exemplo, há 4.000 anos não tinha agricultura na Dinamarca, ou tampouco na Irlanda. Mas há 9.000 anos tinha, sim, também no Oriente Médio. Inclusive, num livro A Jornada dos Nossos Genes, Johannes Trapp, o alemão, ele trabalha com arcogenética e ele trabalha com uma coisa muito interessante. Só um adendo sobre esse ponto aqui, porque a domesticação de plantas era também relacionada com o processo da Europa, com a língua indo-europeia. Só que os povos que domesticavam plantas, eles tinham o sítio arqueológico deles, era completamente diferente dos daqui. Os da Anatólia eram completamente diferentes daqui, numa diferença de 7 quilômetros. Eram completamente diferentes, mas a tecnologia permeou. E a cultura não necessariamente corresponde à tecnologia. Da mesma forma que um iPhone é feito lá na Califórnia, foi desenhado por americanos e é utilizado por brasileiros, ou iraquianos, ou por fim, um chinês, ele não corresponde à cultura americana, não necessariamente. Ele é uma extensão dela. Mas não necessariamente aquela pessoa que utiliza é daquela cultura. Isso aí é uma grande dificuldade da arqueologia, porque a gente só tem material, né? Mas, em todo caso, é um caso interessante, né? A domesticação é um processo coevolucionário, como no caso do milho, né? No milho amazônico. Esse é um processo que envolve a relação dos humanos com as plantas. É muito interessante. Esse processo de domesticação, ele pode ser para amansamento de alguns animais, ele seleciona alguns fenótipos, como nas plantas, o tamanho, o gosto, a aparência. Você vai selecionar aquele tipo de milho para que tenha o tamanho, o gosto, e tanto também com a aparência dele, como também para alguns animais o adestramento. No caso de por quê? Às vezes você quer um amansamento, né? Você pega o lobo e se transforma num cachorro tão dócil. Você quer tornar o animal mais dócil. Por que você pega um búfalo ou um bisão, ele é um animal terrível, diferente da vaca. A vaca você controla ela, você leva, você coloca no curral, e tal. Agora um búfalo é mais difícil o manejo. O bisão ainda mais difícil, né? Mas por que o adestramento? O adestramento acontece com o pior tipo de animal possível, um animal muito mais difícil. São os elefantes, né? Que é famoso tanto na língua do Ocidente, que é a guerra cartagineses e tudo mais. O elefante, ele foi utilizado, eles colocaram o elefante para ser mais selvagem ainda. Então é uma coisa muito curiosa. Eu sinto que seria o feijão não, o milho primitivo, e também na Mesoamérica. Aqui tem os astecas utilizando o milho, então justamente na América Central, e ele difunde, chega justamente aqui na América do Sul. Aqui tem esses milhos da Amazônia, são vários tipos, são uma diversidade de cores e tudo mais. E também a sintetização você pode ver justamente no carvões, ossos, fitólitos e outros de elementos, sobretudo também o fósforo que se encontra nisso. Isso aí a gente chama de síndrome de domesticação, porque quando o sítio é caçador-coletor, o registro é diferente. Então você passa, quando você tem um sítio mais longo, como por exemplo aquele que está vendo no Peruaçu, ele tem uma relação interessante, porque numa determinada espessura, a gente tinha justamente o esterco do gado, a gente achava uma coisa de vaca, que é a agricultura, que é essa processação. Depois a gente achava justamente essa síndrome de domesticação, muito carvão, muita matéria orgânica, deixando o solo totalmente preto, e depois uma profundidade imensa de período caçador-coletor, que era só cinza, não carvão. Então a maneira que os povos deixam seus vestígios corresponde à maneira de vida deles. E essa síndrome de domesticação é encontrada em diversos contextos arqueológicos, e também aqui no campo das verdades a gente tem esse aqui, o síndrome de domesticação, como a gente pode perceber. Os fitólitos aqui, com certeza a gente da UFRA trabalha com isso, que são tipo vestígios de sílica, que dá para apontar inclusive, são vestígios de plantas, né? Cada tipo de planta, gramíneas, ou qualquer outro tipo, deixa esses só para trás, como vestígios. E eles apontam o que tinha isso. Então, quando a gente olha no sítio, a gente consegue remontar a paisagem. Ali havia muita agricultura, você tem muito milho, você tem muito mandioca, você tem muito inhame, você tem qual tipo de fitório? Ali é fitório de plantas do cerrado, fitório de plantas da Mata Atlântica. Então, a gente consegue remontar
por meio deles. Tem análise de pólenes também. Aí todo o estudo da evolução dos milhos e tudo mais. Ele começa bem pequenininho e depois ele vai evoluindo para essas espigas maiores, mas ele é bem diminuto. E também o trigo, o milho, arroz, grãos. Os grãos são os grandes poderosos de domesticação. O ser humano tem muito apegado aos grãos, sobretudo grande parte do nosso alimento. O pão vem disso, muito nosso vem de milho, e muito alimento nosso vem também de grãos. Os grãos estão sempre vinculados com os seres humanos. Os pomares, né, e os quintais da Amazônia e tal, essa relação com diversos tipos de plantas, inclusive, acho que é na próxima aqui que eu falo, que são esses tipos de plantas domesticadas nesses contextos. Quando eu vou trazer esse dado, são mais de 172 plantas domesticadas, né? E aí, caçadores-coletores e horticultores e agricultores, né? E são caçadores, são frequentemente, sobretudo no Brasil, mais pescadores do que caçadores, e muitos deles não deixam de manejar plantas. Então, essa relação é muito curiosa, porque muitas vezes a gente imagina essa questão gradual, linear. Você vai lá, começa a agricultura, você está lá caçando, andando para baixo para cima, você fixa no local e daí você constrói uma cidade como Tecnoticlã, capital do Operastec, aquela coisa imensa, 1 milhão de pessoas que os espanhóis encontraram. Não. No caso, muitas das vezes, há ciclos aqui, um volta, outro volta, como o caso dos Wei-Wei, na Amazônia, que é um povo quase no norte, perto do Suriname. Os Wei-Wei, eles passaram por isso. Tinha agricultura, plantavam bonitinho, vivia a vida deles lá, e passou um período de seca. E aí as plantas deles não renderam muito bem, morreram muita coisa. E aí eles falaram, olha, não vou plantar não. Um grupo da aldeia separou, isso no período de 50 anos atrás. Um grupo separou, foi para a floresta. Vou viver caçador-coletor. Vou viver lá andando. O outro grupo perseverou, continuou plantando. E aí é a mesma cultura, o mesmo tipo de povo. E os que estavam na floresta hoje, mesmo com um clima melhor, eles não querem deixar essa forma de vida de caçador-coletor móvel. Eles ainda continuam vivendo da planta e continuam da floresta e não vivem mais do plantio. E também os que estavam no plantio também vivem, né? No colégio, tem toda uma questão muito complexa. E também no caso de Hans Staden, em Ubatuba, ele mostra uma aldeia próxima de Ubatuba, aí ele coloca essas plantas de agricultura, que no caso é a mandioca, e que ele representa lá os indígenas naquela localidade. Também é claro que a gente não pode ser aquela oposição de agricultura, com aquela coisa, sempre a coisa muito permeável, e é que eu trago o exemplo dos Wei-Wei, e a adaptação às condições alimentares interessante, que esses grupos daqui, tanto daqui da nossa região e os grupos que a gente conhece, eles têm uma adaptação genética muito curiosa, porque eles são capazes de passar grandes períodos sem muita alimentação. Eles diminuem muito, alimenta muita coisa, tem uma grande fartura, acaba, passa um período de estiagem, por assim dizer, come muito pouco e vivem bem. Muitos antropólogos, ou mesmo jesuítas, ou viajantes antigos, passavam dificuldades terríveis quando ficavam na aldeia. Porque eles passavam, na segunda-feira comia muito, e só na outra semana, na sexta-feira que vem, comia muito depois, vão comer pouquinho. E eles têm isso também, enquanto adaptação que esses grupos caçadores, coletores, ou também esses grupos indígenas, é a lactação prolongada. A criança tem a lactação até 4 anos, 6 anos em média. Então a mãe não abandona a criança na questão da amamentação. Isso também impede a fertilidade da mulher, mas também tem essa questão da lactação muito curiosa, que eles estendem, né, por um período mais longo, talvez justamente por essa questão da alimentação, dependendo da caça e tal. O leite ali com certeza faz com que a criança fique bem por um período antes de uma criança alcançar a maioridade é maior por meio dessa prática. E aí, nesse caso, além dessas adaptações, são várias outras que eles encontram, e os diversos biomas, em todos os biomas brasileiros, em todos os ambientes, os indígenas estavam lá. Seria muito ingênuo, né? Como na historiografia mineira colocou, tal local é desabitado, tal local não tinha indígena. Muito pelo contrário, né? Eu coloquei na representação que a gente tem do quadro, a primeira ali de 9.000 anos. Você tem evidência de indígenas aqui? Pessoas aqui em 9.000 anos em Lavras? Não. Mas eles dominaram todos os ambientes, estavam em todos os locais naquela data. Por que não aqui em Lavras, né? Se há 4 quilômetros estavam lá em Lagoa Santa, por que não vão estar aqui? Da mesma maneira, eles dominaram todos os tipos de ambientes, todas as adaptações desses contextos.
Sobretudo, São Francisco, que é essa vinculação muito forte com o Rio São Francisco, ocupação do Nordeste, ocupação do Centro-Oeste, e suas maneiras com que eles adaptam as suas relações nesses contextos. No Sul também a gente encontra o contexto arqueológico lá bem curioso, porque tem as boiadeiras, que é muito comum pelos gaúchos, mas as boiadeiras são aquelas bolinhas que eles rodam e atacam, e tiram, né? Aquela coisa lá, e ela pega justamente a ema, que é muito comum nesse local, e foi utilizado pelos gaúchos também posteriormente na lida do campo. E nesse sentido, as boiadeiras são encontradas aqui, e a zarabatana é muito mais usada na floresta. Você rodar aquela coisa no meio da floresta, você vai bater um monte de galhos, né? Ao mesmo tempo, se usar uma zarabatana aqui nesse pasto, você, até acertar lá onde é muito mais distante. Então, a maneira como o ser humano adapta e suas tecnologias também são adaptadas dentro de determinados contextos. Aí tem diversas outras questões arqueológicas, esses ambientes, cada um com sua maneira. E aí, nesse sentido, também surge o horário, né? Porque é natural ver como que essas populações semelhantes, de tecnologia semelhante, adaptam em ambientes diferentes. Porque uma coisa está na Mata Atlântica, aqui nos Minas, outra coisa está lá no Cerrado, lá no contexto de São Francisco, no norte de Minas, mas com tradições ceramistas semelhantes. A cerâmica de lá assemelha com essa. Então, a casa da pesca, né, que eles pescavam ao contrário da gente, pescava na piaça, os peixes estavam todos mais afoitos na superfície. E tem toda uma prática de alimentação, essas coisas todas estão relacionadas a esses povos, e eles dominavam os ambientes, faziam suas práticas alimentares e estavam completamente adaptados a seus ritos, suas culturas, esses ambientes contextuais, em que como fosse o canguru hoje, né, é mais feito de algodão, de tecido de algodão. E é interessante que eles, dessas vivências, deixam os artefatos e a gente já acessa justamente por meios materiais, esses vestígios diretos como Phillips e Gordon Willey, esses dois arqueólogos norte-americanos definiram, né, vestígios diretos e indiretos no seu famoso livro de metodologia e teoria arqueologia americana. Nesse caso, ele destaca justamente o lítio e a cerâmica, como a gente viu aqui no caso, a cerâmica realmente deixa, também como o solo antrópico, aquele vestígio marcado no solo da presença humana. Aí tem aqui como que fosse um sítio, né? No caso dela, soltando essa parte aqui revestida pelo arado, a parte inferior vai ser esse aqui. A gente presume, né? A gente pode presumir. Então, essa cerâmica aqui, ela estava justamente aqui na superfície. Está justamente nessa parte superficial. E aqui embaixo, mais coisas para descobrir. E é aqui essa cerâmica, ela com esse monte de cima, não sei e tal. Isso eu valorizei no meu mestrado, que eu vou mostrar para vocês. Aqui o campo das vertentes, né? Nosso contexto aqui está aqui, esses materiais, aqui são pilões para processamento de mandioca, que eles faziam, e também lâminas de machado, e a cerâmica lá no Gupiara, que eu fotografei. Aí, no caso, os potes, os brasileiros, os tipos de machado polido tem um machado. O polido você vê realmente é bem diferente, a tecnologia por trás da gente. O machado G, muito comum, não foi encontrado aqui, mas uma casinha da Irlândia tem. Aqui está o caso da lâmina de machado, a gente fala machado, é esse aqui que eles tinham. E era funcional mesmo, portável e tal, sobretudo os pequenos, tem muitos eram simbólicos, mas os mais poucos eram aqueles pequenos ali, e eles cortavam árvore mesmo. E, nesse caso, a relação de camadas, né? A gente imagina uma coisa desse jeito, assim, as camadas arqueológicas, os estratos, que cada vez que desce é mais antigo, essa é a tendência. Mas, na vida real, é isso aqui. É um ninho de guache com muitas coisas. A gente projeta um sistema que a gente coloca para saber qual posição de qual localidade. E essa fundação, por exemplo, você pega aqui, você tem uma fundação de tijolos, isso aqui é uma fundação de uma casa. Essa fundação aqui era contemporânea dessa superfície, mas dessa parte aqui, do trilho. Só que ela desce, está em contato com 62, mas ela não é de 62, ela é de 31. Então você tem que ter todo jeito de organizar aqui por meio de sistemas. Então é uma organização, uma compreensão da geografia, uma compreensão do vestígio sedimentar. Então é muito bem detalhado, é aplicado pra caramba. Na prova o professor colocava alguma coisa assim desse aqui na lousa, projetava e a gente tinha que fazer o sistema. Era muito difícil mesmo. A gente aprende, tem todos os princípios da geografia arqueológica, muito próprio da área. E a gente aprende os memes, né? Aí por fim você já estava olhando, você olhava pro sorvete, você já olhava no sistema, já você ficava
projetando a cabeça. Acho que os alunos dificilmente olham uma onda assim na água e começam a pensar as coisas, né? E aí vários memes, né? Depois ele olha e tipo, que pena. Mas aí tem os carvões, né? Sobretudo, os fitócitos, como eu mencionei, essas diversas contextos do Brasil. As diferenças de preservação no contexto brasileiro, os solos nós são bastante ácidos. Muitos solos dos cerrados têm um índice de pH alto, pH não necessariamente, mas no caso a acidez dele mesmo. E aí depende do nível de preservação. No caso, no contexto dos Andes, você tem múmias de vários desses povos antigos lá, não apenas dos Incas, mas outras. E lá por quê? Porque o ambiente possibilita essa preservação. Também no Egito, isso é uma mumificação natural. Ele, no caso, só enterrou a pessoa, a cerâmica, olha a tinta da cerâmica preservada, o pote inteirinho, o nosso pote daqui, aqui o pote inteiro, a pessoa inteira. Então, é diferente. E aí, no caso, os egípcios vão aperfeiçoar esse tipo de coisa. Eles vão aperfeiçoar o processo de edificação, fazer um negócio muito mais sofisticado, muito mais aeróbico, os órgãos, as vísceras, fazer de maneira que fica o estado da arte, da modificação. O Egito é um local, ele é uma coincidência extrema de coisas possíveis, porque é um grande rio, é o rio mais longo, não é o rio maior invasão, que perde pelo Amazonas, mas é um rio muito longo, uma civilização monumental, que tem coisas monumentais, e ainda o alto grau de preservação. Você enterrou uma pessoa lá, a pessoa preservou. Então, assim, você deixa tudo, né? Praticamente tudo, que quebra o Egito mesmos, que depois de 5.000 anos de gente em cima, vão quebrando as coisas. Se não fosse isso, era extremamente preservado, com alto grau de preservação mesmo. Já no caso brasileiro, a gente tem outros contextos. Isso aqui é uma cerâmica lá de Juiz de Fora, tá? É tudo figura ali. Olha, você vê a diferença dela com as outras, vou mostrar para vocês, toda desenhadinha. E a cerâmica, ela é a sua indestrutibilidade. Por que a gente estuda? Por que encontra cerâmica naquele sítio da moça? Por que encontra outras coisas? Porque a cerâmica, ela tem essa característica, é irreversível. Ela é um processo, uma vez a argila vai, ela fica irreversível, uma vez da aquosa queima, ela muda em nível atômico, o arranjo dela é alterado, e nesse arranjo, inclusive, você faz pela, não sei se é termoluminescência, mas você consegue o arranjo atômico dela, o polo magnético da época, e a partir desse posicionamento do polo magnético, você deve projetar a data. Então você faz esse tipo de coisa também no processo da queima. E aí, no caso, você encontra cerâmica no fundo de mar, no caso, você encontra cerâmica grega. Esse tipo mesmo. E tem diversos tipos de cerâmica, inclusive a faiança, o próprio azulejo, a porcelana, são todos divididos da mesma técnica, até a nossa própria telha, o tijolo e tudo mais. Só que aqui, no caso brasileiro, até a superfície do ônibus espacial, né, do próprio Elon Musk, ele usa essas partes de cerâmica porque ela é muito forte, resistente. O próprio Apple Watch também de cerâmica tem uma versão. O próprio tanque T90 também tem placas de cerâmica aqui por conta dessa resistência mecânica desse material. E a cerâmica encontrada no Brasil justamente é a classificada como cerâmica comum, que é a cerâmica utilizada. A cerâmica comum é aquelas feitas de roleta, que é aquilo que vou mostrar mais à frente. São vasilhas comuns, e a primeira é a cerâmica Jamon no Japão há 10.000 anos. E a cerâmica interessante no sítio Monte Alegre, há 7.000 anos. A primeira cerâmica no mundo que a gente conhece é no Japão há 10.000. E na América tem há 7.000 anos, aqui no Brasil. Olha que diferença tão curta de espaço. E isso quebrava muito, porque os arqueólogos acreditavam que as coisas eram difundidas. Como você vai difundir uma coisa do Japão até na Amazônia? É muito complicado. Então, e é muito curioso, a data tão assim, né? Cerâmica, ela, além dessas vasilhas, pode ser esculturas, de composto sigiloso e tal, ela é um elemento poroso. Né? Quando você coloca a água dentro dela, as talhas de barro e tudo mais, você tem um gosto diferenciado, porque a água, ela passa essas porosidades, é uma pasta porosa. E diversos tipos de argila respondem, no contexto nosso. Aqui está uma urna funerária inteira. Aquilo ali talvez seja isso aqui. Talvez seja isso aqui, se não fosse do perismo. E dentro, eu vou mostrar depois, vocês já viram também. E tem esse tipo de cerâmica também aqui, em Jaci, no caso, a gente encontra esse tipo de cerâmica. Com esse tipo de trabalho, que é bem diferente daquilo que a gente tem aqui. E no caso, a nossa cerâmica do campo aqui do município, e aqui a cerâmica de fora, que você tem todo o trabalhamento, as bordas, o tipo de queima, a pintura, tudo essa aqui é a topografia, essa aqui é G.
Então também ela reflete, né? Cerâmica ela reflete a própria cultura desses povos. Aqui no caso, um exemplo claro da cerâmica, que é a democracia, que eram votos na polis antiga, primeiro manifestações de votos, que é a democracia grega, eles votavam em cerâmica, eles colocavam o nome deles e votavam. A cerâmica, por ser indestrutível, ficava o voto deles para sempre, para assim dizer. Aí tem o nome de cada um aqui registrado. A arqueóloga Raquel Starian, ela é de São Paulo, ela escreveu esse livro, esse texto aqui, no caso, um artigo, esse do documento arqueológico. Ela aponta que, como ela é um elemento que sobrevive, né, ela é um elemento que reflete a maneira de pensar, a maneira de confeccionar, de criar, de servir, de relacionar nas sociedades antigas. E aí, no caso, tem uma teoria do arqueólogo francês, que ele é o sucessor dos arqueólogos que tem contato lá. Esse francês, ele tem uma teoria de que essa cerâmica daqui, de Juiz de Fora, esses detalhes aqui, eles refletem a prática de antropofagia. E aí ele pega um exemplo desse prato, esse aqui é um grande prato, você vê que ele é raso, e é muito, a abertura aqui dele é muito ampla, é uma grande forma. E esse prato tem várias ondulações. E ele presume, pela representação de Randstad, os europeus, quando chegaram aqui e viram isso, ele presume que pode ser entranhas, que seriam as entranhas, as vísceras dos adversários que eram utilizadas. E a decoração do vasilhame, que era para isso, ela tinha esse tipo de coisa. Aqui no campo, a gente não encontrou ainda no município uma coisa dessa, mas pode ser que haja, pode ser que houve. A cerâmica também, uma da data, você encontra uma cerâmica aqui, você sabe pelo estilo, você consegue datar o contexto arqueológico que está ao lado. Ela também tem toda uma arte toda sobre a sua morfologia, toda uma classificação morfológica das formas, as evoluções dela. A evolução a gente chama de seriação, a gente consegue perceber as mudanças estilísticas, da mesma forma que a gente pega um Fusca dos anos 60, um Fusca dos anos 80, a gente vê a evolução disso, a evolução das roupas, você percebe também a evolução das peças ao longo do tempo, e aí no caso você cria uns sistemas os dados são muito complexos, e aí também, por que não, aqui no campo das vertentes, o fóssil diretor, ela não aponta, por isso que a cerâmica está em vários trabalhos arqueológicos, porque é o clássico dos clássicos que ela aponta para a data. É uma peça, é uma amostragem boa, porque ela é imperecível e ela consegue dar a data também. E trabalhar a ecologia da cerâmica, que é uma coisa que eu vou também trabalhar, fazer uma amostra de o contorno, o contexto todo nessa cerâmica. Por exemplo, qual é o tipo de argila escolhido? Qual o tipo de antiplástico que é para fazer ela ficar robusta? Qual o tipo de areia? É quartzo moído? É areia do rio? É areia coletada de outros locais? Então, tudo isso é possível de ver para uma análise contextual da cerâmica, que a gente chama de ecologia da cerâmica. E nesse sentido, a gente vê essas interrelações, os aspectos geológicos e tudo mais, e vê a difusão delas. Essa aqui é a cerâmica Tupi-Guarani, e como ela é difundida junto com aquele mapa de difusão dos povos indígenas. E a cerâmica é um documento, ela reflete o ideário, ela é um engenho elaborado em torno do cozimento, do forno. A gente vê as marcas de utilização, inclusive eu não reparei se tem a marca de uso ou não naquela cerâmica, que algumas têm a marca de utilização, que também reflete. Então, você percebe isso tudo. Existem várias outras formas de etapas da cadeia operatória, da cadeia técnica. A gente vê o contexto cultural, tempo, espaço, as maneiras de fazer, as tradições, a maneira de elaborar a peça, a maneira técnica, o método. Os métodos podem variar de acordo com cada grupo, então é uma coisa muito mais elaborada. E o tratamento de superfícies também é diferente, algumas são pintadas, outras não, outras são polidas. Normalmente as daqui são polidas, muito polidas. Um tratamento com muito esmero que tinha os artesãos antigos aqui na nossa região, como também a decoração, o material que faz essa liga da cerâmica, coloca junto com a argila, com o plástico, e as propriedades delas, características fotográficas, composição química, composição de plástico, de argila, questão da resistência mecânica dessas peças. Tudo isso pode ser analisado, as propriedades térmicas da pasta. Dependente de argila, não é boa colocar na fogueira, que ela aqui trincar, vai rachar. Então eles sabiam tudo isso, eles sabiam escolher muito bem, manuseavam, né? As peças aqui, elas não são feitas desse tipo, mas são indígenas que fazem esse tipo, que é a modelagem, você vai aos poucos, e o rolete. O rolete você faz um canudinho assim de argila, e você vai
fazendo, rolando, até fazer o pote inteiro. Oi. Existe cerâmica para fins religiosos, para fins de batalha, para fins de uso doméstico? Sim, existem diversos tipos de cerâmica e às vezes até se mistura. A da alimentação vai para o funerário, algumas são feitas só para o funerário, ou aquela que é uma teoria, né? Aquela ali é só para antropofagia, aquele prato para colocar seus adversários mortos lá dentro. Então, a cerâmica ela está permeabilizada dentro da vida social deles e ela reflete cada etapa, né? Aqueles potes pequenos que eu perguntei para ela, tem potes pequenos? Ela falou que tem. Esse aqui é o local de alimentação, aquele pote ele é dedicado para a alimentação. Então, tem a funcionalidade, é possível reconstruir por meio desses eventos. Tem outra forma de placa que não é utilizada na América, mas também se faz. E tem o torno também, que é o mais comum. Boa parte, mas não nos indígenas, o torno ele foi utilizado muito mais. Então, hoje em dia, as cerâmicas elas são feitas em torno elétrico, inclusive. Então, bem diferente quando você vê uma cerâmica indígena, mesmo os mesmos materiais, com uma cerâmica dessa aqui, que é completamente diferente. A Wutz, ela é uma arqueóloga alemã que vem para o Brasil. Ela também fala sobre isso, ela discute nesse artigo a etnicidade das tradições ceramistas, algumas reflexões a partir das antigas aldeias do Mato Grosso, e ela trabalha essa questão da continuidade. Ela trabalha a continuidade, ela conseguiu cerâmicas e vestígios de 10 mil anos, e ela vai conseguir datar um sítio que vai ter 230 antes do presente. Ela consegue fazer até o período colonial. E é interessante que ela mostra que o sítio foi ocupado por diversas formas de cerâmica, ao mesmo tempo que algumas tiveram, outras não, e mostra uma dinâmica muito grande. Então é muito difícil também, inclusive, falar que aquele povo ali em cima do sítio, hoje, aqui, vamos supor, se tivesse uma aldeia ali indígena, nessas regiões contra esses sítios, é muito difícil afirmar que aquela cerâmica, essa cerâmica aqui, seja proveniente desse povo atualmente está lá. Porque a história é muito dinâmica, há muitas migrações, há muitas mesclagens, há muita fusão desses povos. E ela mostra muito bem isso, essa dinâmica toda, nessas datas. Aqui é a data comum e aqui antes do presente. E aí ela mostra tudo isso, esse artigo dela, e as tradições que a gente fala, a tradição cerâmica. Aí, para quem viu os textos meus, percebem essas coisas. A tradição ela é um grupo de elementos técnicos que se distribuem com persistência temporal. A tradição tem suas problemáticas porque elas são homogeneizadoras, são generalizantes. E na minha própria pesquisa eu mostro que a tradição ela não encaixa, é uma taxonomia fraca. Mas ela, em definição, é uma persistência temporal de determinado traço. E aí, no caso, essas tradições a gente tem a Adu, a Sapucaí, que aqui junta, a Una B, Una A Itacaré e a Taquara, no Rio Grande do Sul, e o restante tudo também Tupi-Guarani. E aí você tem esses quadros curiosos que a gente tem do contexto que é o próprio Proust, o grande filósofo francês de Proust, aqui no Brasil, ele faz esse grande quadro. Datas, aqui você tem a data de 15 mil anos até 1000, no presente, e você tem justamente aqui em Minas Gerais, tem aqui do Sudeste, aqui do Brasil Central, você tem essas diversas tradições, a evolução delas. E aí você tem todo o período, você não sabe como é que surgiu ela, à medida que ela surge. Você tem a do Sapucaí, a do Tupi-Guarani, e muitas vezes ela desemboca no quilombo. Essas cerâmicas indígenas, nestes estados aqui, sobretudo em Minas Gerais, que vão ser produzidas no contexto quilombo. Então, é muito curioso, né? Você encontra pessoas que fazem cerâmica indígena dentro dos quilombos. Não quer dizer que havia indígenas dentro dos quilombos. Então, é uma dinâmica muito curiosa. E talvez até em vilas, né, coloniais se encontrem também cerâmicas indígenas. Aí tem uma série de tradições, você vê a quantidade de coisas. É uma riqueza muito grande das madeiras de confeccionar. O que é a tradição do Sapucaí, né? Ela foi delineada por Aldemar Dias. Ela caracteriza os brasileiros piriformes, como esse daqui, globulares, variados tamanhos, destaca haver grandes potes para armazenagem de líquidos e pequenas vasilhas germinadas, essas vasilhas duplicadas, e também esses grandes potes que atestam a ficção do algodão. Tem roletes também, roletes, fuso. Aqui, acho que no Museu do Brasil, fuso, que é para a confecção de tecido e algodão.
que é muito curioso. Confeccionava aqui na região algodão, cachimbos, urnas funerárias, além de pratos, então tem todo um contingente de peças vaseiras duplicadas, as urnas, então é uma urna funerária, e aí também tem uma pintura de debris, um esqueleto dentro, e aí no caso a vasilha duplicada, mas de onde vieram essas pessoas, eu comento, nesse caso aqui elas estão realmente no Brasil Central, esse tipo de confecção que a gente encontra aqui na região, ele surge no Nordeste, ele passa pelo São Francisco, chega aqui e ele vai ter características próprias aqui no Sudeste, no sul de Minas, sobretudo, e aí no caso justamente aqui, aí a gente tem justamente o Aratuí e Sapucaí, e o Guarani, os povos do Guarani, que é sem hífen, né? A tradição é sem hífen mesmo, que representa esses povos, tem um grande contato, são os caras que estão em todo o lugar do Brasil inteiro, e eles, essa cerâmica é bem clara, bem quente, e é muito interessante que elas são grandes, tem todo um conjunto próprio, e as habitações deles eram habitações que em círculos, o tamanho das obras encontra-se, pelos arqueólogos mostram que desde muito tempo elas eram famílias extensas, a gente consegue entender. Aqui. E também a gente consegue deduzir a alimentação, como você perguntou, né? Você consegue inferir uma certa facilidade para a alimentação, a gente consegue deduzir qual era o tipo de alimentação que eles tinham pelos tipos de potes e tudo mais, dessas questões. Em Minas Gerais, o contexto arqueológico do local, e aí o Campo das Vertentes, a região dos rios aqui, justamente a nossa região. Aqui são vários trabalhos arqueológicos que são realizados no século XX. Aqui no Campo das Vertentes, você tem sobretudo com pinturas rupestres, com aqui no caso, orientador. Aí no caso continua com Salles, que é esqueci o nome dele. Ele trabalhou com as pinturas rupestres da Estrada Real, também publicou em informativo. A Santos também trabalha com pintura rupestre. E aí depois vem a escavação de Enéas em Noronha e a iniciação de Andonese, que é uma colega minha em mestrado, que foi mestrado em São João do Rei, para defender. O Enéas Noronha publica sua pesquisa, que é uma pesquisa preventiva de licenciamento ambiental, que eles escavaram lá em Prados, e ela trabalha em cima dessa pesquisa. E depois vem a região de Lavras, com o meu estágio que eu fiz, o estágio da graduação, eu publiquei. E depois o Salles faz na Água Dourada, e depois vem eu, com meu mestrado junto com a Castro, que é a minha colega lá de São João do Rei, a Gleice, que ela fez o mestrado dela, e esse artigo a gente relaciona com geofísica e geoarqueologia, produz, também tem a questão patrimonial, com Bíblia Larissa, e depois o divulgação científica com o meu livro. Esse é quase o contexto de pesquisas acontecendo que foram realizadas aqui no Campo das Vertentes. Como eu disse, a concentração aqui, na nossa região, no nosso município, é justamente esses sítios que estão sempre próximos das margens. A gente percebe como nas formas de vida dos caçadores-coletores, do Robert Kelly, a gente percebe que eles sempre estão próximos das águas, porque há uma concentração de recursos. Se há uma concentração de recursos, você vai delimitar, você vai criar territorialidade, existe toda uma dinâmica que esses povos tinham e ainda tem em relação ao recurso. Você vê um certo padrão que cada vez que tem mais recurso, ele vai ficar mais fechado naquele local. Se tem menos recurso, vai sair mais para fora, e quando tem menos ainda, a pessoa fica mais fixa. É curioso, porque ele vai defender aquele recurso com residentes. É tipo o único local que dá para plantar, então é só meu e eu vou defender com residentes no território. É o único local que dá para extrair sílex para fazer pontas de flecha. Defender com unhas e dentes esse local, porque é só eu que vou extrair pontas de flecha. Então, quando o recurso é muito escasso, é muito território. Quando o recurso é escasso, o território fica diluído. E quando há muito recurso, também há territorialização. É uma coisa muito curiosa que a gente tenta aplicar para a região. E também a gente usa o SRTM, que é o Landsat, o satélite, você vê sobre o rio. E aí, no caso, a gente também usa o GPR, que no caso ele é o radar de penetração solo, que aí, no caso eu estava usando aqui, tem na Federação de do Rei, estava usando a pesquisa na UFMG. A gente usa para fazer justamente, são ondas, né? No caso, existem diversas frequências de ondas, ela consegue penetrar e dar o retorno igual o mesmo conjunto sonar. E nesse caso, eles usam uma anteninha pequenininha, porque a superfície aqui
é bem pequeno, acho que é 900 Hz a frequência da onda, e aí a gente consegue, por meio disso, fazer um mapeamento das anomalias que há embaixo, e a gente consegue fazer essa prospecção. Isso aí, inclusive, se lá for para o professor, a gente passa esse carrinho literalmente, onde tem o sítio da mulher. E aí tem esses dois sítios também em Lagoa Dourada, que foi alvo do artigo meu e da Gleice, com os dois professores. A gente trabalhou justamente isso, a datação indireta do sítio, esse é quase o panorama geral do Campo das Vertentes. Tem o sítio Monte Alegre, aquele que está lá perto do Graal, e tem o Prazo e Lagoa Dourada. Monte Alegre, o Evangelista Igrejinha são em Prazo, e o Cataguá em Lagoa Dourada. A gente tem a datação deles, então esse aqui é muito recente, ele é de 300 anos atrás, e esse dia é de 600 anos atrás. E o de Monte Alegre, ele é de 1200 a 800, e o Cataguá a gente não tem a data ainda, indiretamente por meios diretos, né? A datação relativa dele aponta para um período semelhante. A distância em relação à margem dos rios, 300 metros, esse aqui está 1 km, 1,2 km, e também a apenas 190 metros, 119, quer dizer, metros da margem do rio. Nesse caso dela está 1,400 metros, né? Mais ou menos 2 metros, não, 2 km, 1,5 km das margens do rio. Navegabilidade das águas, aqui no caso é um riacho, não dá. A proximidade relativa dele sempre está por volta desse perímetro. A profundidade do sítio, 100 metros, 1 km de profundidade. A maioria sempre está nos 45, a ponto mais baixo. É o local que teve aragem de mineração e aragem em estrada. Assim, e teve solos antrópicos, aqui sim, aqui a gente não sabe. E esse texto geral é muito interessante você ver essas dinâmicas, você vê todas as relações que existiam por volta. E esses vestígios são vestigiais, são dessas dinâmicas dessas populações. E também os solos antrópicos, aqui no caso, o solo, ele é um próprio solo específico do lugar. E a gente tem justamente aqui em Jaci, com o Tupi-Guarani, ali próximo a Macaia, esse sítio lá muito emblemático, cercado de outros tipos de tradição, apesar que Monte Alegre também tem esse tipo de cerâmica, tem esse tipo de coisa, mas Monte Alegre ele tem umas coisas interessantes. No sítio de Monte Alegre, já mais para além de pesquisas, há um alto grau de fragmentação, são mais de 5 mil peças, são peças interessantes que a gente consegue deduzir as suas morfologias. O polimento do indígena antigo a gente consegue ver por meio dele, nas partes internas do pote. A pessoa foi lá e poliu com um seixo de rolado, um seixo possivelmente quase talvez de quartzo. Ele poliu, que uma peça muito elaborada, muito severa. A gente vê também a forma de queima dessas peças. Elas correspondem à morfologia, correspondem ao parâmetro geral, ao mesmo tempo que a gente tem a distribuição e a dinâmica, ao mesmo tempo que alguns são mais profundos, outros não. E ver essa dinâmica toda, como vou mostrar para vocês, e as anomalias estilísticas que tem dentro desses contextos, coisas que fogem do nosso dos padrões. A gente tem na superfície a grande quantidade de peças, essas ocupações, elas sempre estão até 45, até 1 metro de profundidade, então é muita coisa recente, por isso que está a data de 1500, que sempre se estende a isso, sobretudo os civilizações. E aí, nesse caso, como ela falou, ela mesma comentou, tem muita coisa na superfície, espaço arado, sobe tudo para cima. Então, a mesma coisa, a quantidade de peças estavam aqui na superfície, algumas ainda mais abaixo são erradas, e aí você vai caindo, se criar um gráfico, você tem uma queda vertiginosa da quantidade de peças. Aqui, no caso, essas espessuras delas, a média de espessuras, você tem justamente as espessuras e também a morfologia, divertido, a relação de espessura média por morfologia das bordas, que cada borda, no caso aqui, infelizmente não é uma borda, mas a borda ela consegue trazer mais detalhes, se ela é evertida ou ela é invertida, tudo uma questão de morfologia muito específica, que eu trabalhei no mestrado, fragmentos de ossos que se encontram junto, que talvez sejam humanos e talvez estejam juntos também com as minerais, e aí as formas de queima são totalmente relacionadas também com a nível de profundidade. Então a gente percebe a queima reduzida, a queima escura, a grande quantidade, queima oxidada, que não é comum
no Brasil Central, que é a segunda colocada em quantidade. Ela está também em superfície, em grande quantidade, e está também acompanhando, né? Se a gente imaginasse que fosse organizada mentalmente, ela acompanha, mas também some. Em 40 ela já não está. Então ela surge posteriormente esse tipo de técnica. E também a Operação Negro, que é o caso dessa peça ali. Ela também tem a parte escurecida das outras laterais, mais claras. Aqui tem uma borda, né, para vocês terem uma ideia com que é a classificação. Borda de inclinação invertida, com composição de elemento externo, forma reta, detalhe forçado e redondo. Essa forma, isso que eu colocava no mestrado, assim, nas classificações dela. Aqui tem uma anomalia também, que a gente chama de anomalia, desvio estilístico, que é um pote, né, que está totalmente fora do conjunto do padrão, que mostra aspectos particulares, por isso que a tradição é muito mais difícil. E a gente tem essas dinâmicas ainda mais com esse sítio misterioso que está lá. Os tipos de queima já no contexto inteiro do Campo das Vertentes, temos aí o Evangelista, temos o Cataguá, a Igrejinha e o Monte Alegre. A gente vê a diferença evidente de um para o outro. Alguns seguem certos padrões, né? E o Cataguá ele desvio da curva praticamente na estatística. Ele tem um conjunto de queima diferente, as técnicas que as pessoas fabricavam cerâmica lá era diferente de outros contextos do Campo das Vertentes. Se mostrasse no mapa, o Cataguá, ele está... Ele está aqui, ó. Esse aqui, o prazo está aqui do lado, ele tem Água Dourada, ele tem São Jorge, tem o prazo, e aqui está a gente. Se aqui para cá, a técnica não muda, mas a técnica mudou para cá. Então é uma das indagações que a gente também, é uma coisa muito curiosa. E essa dinâmica, né, essa dinâmica da relação de técnicas dessas sociedades antigas, né. Aí tem os modos de que cada um grupo, cada um certinho ali, bem organizado. A diversidade, que parece justamente na igrejinha também aqui, você tem uma diversidade mais distribuída, alguns são mais prediletos, outros não, enfim. E aí, considerações finais, né, dessa palestra, a gente compreendeu o processo de ocupação dos indígenas da Bacia do Rio Grande. É um processo dinâmico, a gente está trabalhando a respeito disso. As minhas pesquisas estão trabalhando para compreender essas dinâmicas, trazer respostas. Quem havia aqui, quem são essas pessoas, como é que é essas dinâmicas, como que são as maneiras de vida dessas pessoas. A gente tenta entender a história da localidade, tendo por meio também a geografia daquela população, que é uma geografia dos rios, e a relação com rios, né? A ocupação apresenta um alto grau de diversidade técnica, como a gente mostrou, de confecção cerâmica. Há uma constatação da presença do Tupi-Guarani considerada exógena na localidade. Então, não apenas o sítio lá em Jaci, mas lá no Monte Alegre, em outros também, há presenças de técnicas do Tupi-Guarani, não apenas a cerâmica inteira, mas uma mistura. Havia passos que tinha cerâmicas que eu analisei, elas apontavam similitudes com a cerâmica, a tradição anterior, uma tradição muito mais antiga. Ela apresentava traços com a tradição vigente que a gente acreditava e com a vizinha. Então era uma mistura de coisas do passado com o do presente e do passado. Então era uma coisa muito dinâmica, muito curiosa. Existia uma resistência dos antigos habitantes na região por meio de seus vestígios. E agradeço a todos pelo evento, agradeço a figura do Rogério, do professor Nogales e todo o encontro de lá, mas também a própria UFLA por estar oferecendo no local essa oportunidade. E agradeço muito por estar nos ouvindo até agora aí na última palestra. Obrigado a todos. Vamos a passar às perguntas? Karen, tem perguntas? Eu tenho várias. Vamos, essa parte que falou sobre a vegetação, né, que tem a batata. Por gentileza, entra no quadro, professor. No meio do meio. Precisa? Na linha do meio. Não, precisa? Precisa, para a gente ver o senhor. Aí, pode ficar aí, em pé. Então,
Falou sobre a batata, não vários produtos, porque tem dois produtos que me parecem que importantes de mencionar, não sei, que a pinha, é o tomate e o cacau. O tomate, digamos, é típico da Latinoamérica. Eu não sei como os italianos faziam pizzas sem tomate, né? Mas não tinha tomate, né? E o outro é o cacau, o tomate que eles tomavam com pimenta. Aí acho que foram os alemães deles que colocaram açúcar, né? Então aí eu queria comentar disso aí. É interessante que o cacau, ele tem a domesticação dele, se eu não me engano é transgênico, e quando os espanhóis chegam lá, o Montezuma, o Azteca, convida a Hernán Cortés a sentar, e os nobres aztecas, eles reuniam tomando um chocolate quente, como fosse aquela bebida de cacau, aquela coisa muito forte. E o cacau também está presente na Amazônia, se não me engano, os indígenas brasileiros também utilizavam. E o fumo, como eu não comentei, e o fumo também é presente, o centro de domesticação dele é perto do Pantanal, ali perto do Paraguai, e existem diversos tipos de plantas de fumo, então a gente não dá para deduzir qual tipo de planta eles usavam no passado, talvez um estudo de fitotas, um microscópio para ver o vestígio dentro do cachimbo, seria uma coisa muito interessante. E para reconstruir qual tipo de planta que eles usavam, porque o efeito da China e a concentração dela e outros elementos químicos variam de acordo com cada planta. E você falou também do tomate, né? Inclusive o tomate selvagem é o tomate cereja, que é pequenininho, e foi selecionado tudo, então até ficar grandão. E tem tudo um conjunto, né? E no caso eu não trouxe aquele slide que eu comprova que são 172 espécies etnografadas, né? Indígenas contemporâneos. Nessas últimas décadas, foi um registro de 172 espécies de plantas domesticadas por eles que eles utilizavam. Então, eles fazem o período da policultura, que no caso agora a gente faz a monocultura, que é o plantio de um só tipo de planta, né? No caso, vou plantar só soja, vou plantar só feijão, só plantar milho. E eles não, misturavam tudo. E para misturar tudo, dá muito errado. E eles tinham completo domínio sobre isso. Eles faziam de maneira harmônica. Então, eles misturavam essas 172 espécies, eles tinham, a gente toma aquele complemento mineral, complemento de vitaminas, eles tinham uma gama toda de plantas, inclusive no Campo de Verde, esqueci de mencionar, tem um artigo da Bittencourt, de 2007, ela menciona as matas de araucária no sul de Minas, e a relação deles no Sudeste com os povos G, que são esses povos do Brasil Central. E eles também utilizavam as araucárias, eles utilizavam o consumo do pinhão, que comparado a outros tipos de sementes encobertas, né, que é o caso da gimnosperma, ele era muito mais, tipo, você quebrar um coquinho, até quebrar aquele coquinho para sair aquele coisa pequenininha. O pinhão não, aquele parte do pinhão você colocava na brasa, estourava e comia, então era muito vantajoso. E nesse artigo em inglês, eu comento lá que há alguns tipos de técnicas de cerâmica, sobretudo com a parte interna escurecida, ela pode reter, ela pode isolar melhor a umidade, e o pinhão ele perece na umidade. Vendo o relevo da região de Cataguá, esse tipo de técnica pode corresponder a uma resposta do ambiente, um ambiente mais úmido, em que eles queriam preservar mais pinhões, e aí eles colocavam esse tipo de queijo específico. Então, toda uma relação de plantas, cerâmicas e tudo mais, e essa relação é muito interessante. Aí, na parte, por exemplo, dos Andes, tem 100 tipos de batatas. Não é só um tipo de batata, 100 tipos de batatas. É interessante. Agora, eu não tomei atenção nessa parte que eu sou, mas eu não sei qual que por que rejeitaram a teoria de que os polinésios podiam também migrar para a América, né? Então, pode escrever isso? Então, a teoria não é que ela foi completamente rejeitada, mas ela apresenta baixa quantidade de evidências. Então, se tem mais evidências de grupos asiáticos, como a questão genética, como também alguns outros traços deles, mas também linguísticos, a linguística é um pouco mais difícil. Mas já na Polinésia não tem nenhuma correspondência. Tem algumas outras possibilidades na parte do Pacífico, que aí eu vou saber de cabeça te informar. A Ilha de Páscoa, por exemplo. A Ilha de Páscoa foi os Polinésios. Então, assim, está próximo do Chile, né? Pensa ao Chile hoje. Mas, inclusive, fizeram nos anos 70 dois
dois jovens lá fizeram uma carcaça, atravessaram, fizeram essa travessura, então realmente é provável que tem como fazer isso. Mas as evidências arqueológicas elas são complicadas, né, de apontar. Você tem mais evidências apontando justamente para o Estreito de Bering, mas também não é descartável. Essa é a questão. O tempo, no sentido. São mais antigos. Sim. Aí foi mistério, né? É uma questão de amostragem, é uma questão de que não existe falta, mas a qualidade das amostras. Se tem amostras só daquele período, seria uma lacuna de sedimento e não uma lacuna histórica. Então a gente não sabe direito. Então tem essa possibilidade. Fica aquela coisa. A minha pergunta não com isso aí. Tem alguém mais perguntas? Vou continuar então perguntando. É a parte em cerâmicas, como fazem a questão do tempo? Como você consegue saber o tempo, que época foi fabricada? É interessante, porque a gente pega pela datação relativa, que é por meio de estilos, que eu falei das roupas, do estilo que muda ao longo do tempo. A gente pega a roupa das 70 para a roupa de hoje, a gente consegue reconstruir o estilo. Também tem a serial, que nesse sentido você faz toda uma série de tempo e evolução daquela peça. Uma datação relativa, porque a gente não consegue colocar a data exata. É daquele período, você olha para aquele que você falar, não sei de que ano aquele fusco foi feito, mas é daquela década ali. Então é a mesma coisa. E nesse sentido, tem pelo estilo da cerâmica ali, possivelmente, a datação relativa dela seria também de 1500 a 400 anos do presente, mas tem a datação direta. Você pode datar o contexto do sítio, você pode pegar o carvão, que está do lado da cerâmica, do mesmo ladinho, encostado. Aí você data aquele carvão. Tem carvão 14, você dá a data direta e data cerâmica. E também você data por termoluminescência, que aí, acho que você está explicando aqui, né, a última exposição à luz e tudo mais, na sala escura. E você vai furar dentro da cerâmica e datar a última vez que aquele núcleo esteve exposto ao sol. Então você vai ver a última vez que aquela argila esteve exposta ao sol, e aí dá a dela. Só que a termoluminescência, a maioria dos títulos que foram datados, ela tem alguns desvios de data. É um tipo de datação ruim, não muito ruim, né? Ela não é tão boa, porque além de ser barata, ela por passar no raio-x, que ela é fora do Brasil, quando passa do raio-x no aeroporto já dá uma impactada. Então, por exemplo, tem que ir nesse vídeo mestrado, tinha datação de 5.000 anos. Mas aí do lado dela ali tinha datação de 1500. E a cerâmica é tudo de 1500. Como assim 5.000 anos? Então você ficava assim, tipo, não faz sentido, né? Então tem algumas. Tipo, se você faz a estatística certinha, vai ter um ponto lá fora. Então é mais ou menos o que acaba acontecendo com a termoluminescência. Então você tem os métodos diretos e indiretos, tem uma série de formas também de datar, de classificar. Então é um ramo muito arqueometria, né? Então é um ramo muito bem explorado. Como eu falei, o clássico dos clássicos arqueólogos. Você encontra cerâmica dos gregos, a votação dos gregos. Então você imagina, tem cerâmica tudo que é lá. Então é muito interessante. Muito obrigado. Perguntas? Nessas cerâmicas brasileiras, nenhuma delas apresentou uma escrita, uma arte? A decoração ela é rica, né? Igual aquela que eu mostrei para você, com as entranhas e tudo mais. Elas têm representações da Marajoara, famosíssima cerâmica. Você tem representações do próprio mundo, para deduz, né? Seja a organização do redor dela, do ambiente social orientado. Então, são muitas coisas elaboradas no Brasil, são peças riquíssimas, belíssimas, né? Inclusive, os arqueólogos do século XIX, com a perspectiva deles do século XIX, eles olhavam para o Marajoara e eles falavam: esses artesãos semelham aos artesãos gregos. Então, é um elogio no sentido assim. E essas peças são tão elaboradas que elas não são semelhantes aos gregos, também são peças elaboradas e tudo mais. Então, no Brasil não tem escrita, né? O texto do Maia tem escrita. Você foi estudar, viu alguma coisa, é um universo à parte. A arqueologia maia é um mundo à parte, realmente. É muito próprio, muito rico, porque você tem tem dinastia dos livros, você tem escrita, documentação, tudo é muito mais diferente, muito mais rico. Você tem também a matemática dos lances lá, com os coordenamentos e tudo mais. Então, no contexto americano você tem muitas outras formas de escrita.
Só que na América portuguesa, aqui do Brasil, não há registro nunca agora do que é tipo de escrita na cerâmica. Obrigado, Gabriel. Só um comentário. Não sei se conhece Campo Belo. Belo, sim? Sim. Lá no museu tem uma cerâmica. Conhece? Não. Não? Ah. Porque tem um aluno que era o Lúcio, que trouxe umas fotografias de cerâmica. Eu tenho aqui a foto, depois eu mostro. E aí tem aí um desenho. E a gente pensou, como a gente faz astronomia, né? Deve ser a constelação da Anta. Porque era a Anta mesmo, né? Então aí a gente fez, né? Um pouco ele pesquisou sobre os cataguases que estavam aí no Moçambique, os cataguases, que eram, são, digamos, homens bons, na tradução acho que é homens bons, mas os bandeirantes diziam que eram comedores de homens, né? Eles fizeram toda uma estratégia para não serem invadidos pelos portugueses, né? Que eles diziam isso, né? Que comiam homens, né? Então aí eles não comiam, digamos, em transição local. Mas eles deixaram, e essa cerâmica está, se não me lembro, num museu, em um local histórico no Campo Belo, mas eles estavam querendo, digamos, ter mais, digamos, coisas integradas. Esse tipo de desenhos, você encontrou alguma vez, você viu? Porque a gente sempre pensa, né, que a cosmovisão, a forma de ver das pessoas, né, sempre está relacionada com a astronomia, de alguma maneira. Né? Porque é muito difícil, nessa época não tinha televisão, né? Mas tinha excesso. Né? Então, eles, digamos, se refletiam, eram parte da natureza. Então, os tupi-guaranis são diferentes também. Agora, eu acho que essas características possivelmente foram impregnadas, talvez, em algumas cerâmicas, por exemplo, uma de comunicação, né? Mas eu não sei. Não? O sea, o único que encontrei foi essas tradições que são mais faladas, né? E a outra que, digamos, digamos, impressões, tem uma impressão lá no norte, né? Que parece um sol, não? Que tem toda a pedra de Ingá, né? Uma famosa pedra de Ingá, arqueológica, né? Tem, algumas pessoas dizem que está o sol e tudo isso aí. Mas nessa parte eu não sei. Mas a gente encontrou isso na cerâmica. Não sei se é uma anta, mas eu penso que digamos que é uma anta. Mas... Então, essas cerâmicas, muitas delas aqui no Brasil Central, elas não têm a pintura e a decoração, né? Como eu mostrei para vocês, aquela peça lisa total. Aqui a gente tem alguns elementos semelhantes. Algumas cerâmicas nossas aqui do Campo das Verdes tem uma linha vermelha do lado, tanto no Cataguá, lá na Godoá, e como também aqui, perto da represa Fluil, você tem uma linha vermelha. Inclusive, eu estava com a ideia também de interpretação de espectral de raio-x para ver a constituição química dessa linha e ver se a tinta que eles fizeram aqui é a mesma tinta lá do Sorandoí, lá em Lagoa Dourada. Mas as decorações aqui são bem, como eu posso dizer, são muito limitadas, né? O repertório que eles usam em suas técnicas são limitadas, apesar, né, que você vai de fora já tem aquele negócio elaborado, decorado. Então, os tupi-guarani falam dessas decorações. Tem que ver se a cerâmica tem para falar alguma coisa. Se ela tem essa decoração ou não, se tiver uma decoração elaborada. Oi, é uma mancha, a gente projeta, né, uma nuvem, quando você olha a nuvem, aí eu vejo um coelhinho, aí eu vejo um caminhão. Tem esse efeito do nosso cérebro. Possibilidade, sim, porque eles têm essa relação com o espaço, né? Tem essa relação com o simbolismo. E, como a gente comentei, né, o artefato ele carrega a cultura, a digital de quem nos fez, a digital cultural deles, a estilística deles. Então, é um objeto que está no dia a dia deles, a relação com eles era constante. Então, possivelmente, talvez, né? Por que não? Então, tem que ver para saber. Tem que olhar mais de perto. Eu tenho uma pergunta. Quando se faz aquele resgate do entendimento, né, que está sendo visto, é muito como você acabou de falar, né? É a nossa cultura, a nossa interpretação, né? E aí isso está bem perto do que acompanha a gente, né? Então, por
exemplo, quando a gente vai estudar as constelações, né, indígenas ou dos aborígenes da Austrália, né, a forma de fazer constelações é bem diferente do norte, né, porque o brilho é o que mais chama atenção, mas aí para os indígenas vai ser um degradê de cinzas. Por exemplo, tem constelações indígenas, eu acho que é onde a anta bebe água, não lembro o que chama. Aí essa região do céu não tem ela brilhante a olho nu, né? Com o telescópio o cara vai ver. Mas a olho nu não tem, é uma região obscura, degradê de cinzas, né? E é nesse degradê eles fizeram uma constelação. Você não encontra do norte uma constelação que tenha sido feita nessas condições de obscuridão, né? E aí quando fizeram o resgate, né, de algumas constelações, aí no início vinha aquela ideia de pegar os pontos brilhantes e fazer a constelação, né? Aí depois que eles foram tomando cuidado, né? Não necessariamente só é seguir, né? Aí é nesse sentido, quando tem esse resgate arqueológico, né? Essa presença assim tão ocidental, né, da arqueologia, né? Ele está bem carregada tanto na teoria, nos livros, nas técnicas, nas guias, né? Como eu entro para tentar não cair, digamos, na leitura que só é feita por um tipo de povo, não necessariamente por aquele que você está descobrindo, né? Sim. Tem toda uma literatura colonial, né, que chama atenção para essa questão, tipo, olha, a gente tem um olhar muito ocidental, e a professora, a gente sempre teve, os professores meus, que apontavam para isso, porque não chega pensando como você. Escuta o ambiente, olha ao redor, tudo, diz, não há abrigo, vou morar debaixo da caverna ali e tal, não. São outras lógicas, são outras óticas, são outras maneiras de ver o mundo. Então, isso pega muito para a interpretação dos livros, sem dúvida, é uma grande limitação também nossa, porque nós somos de outra sociedade, eles são outros, né? E aí a gente tem uma grande dificuldade de acessá-los também. Inclusive, eu falei para vocês, no caso do exemplo, das aborígenes, que a própria teoria tentou encontrar aborígenes muito mais antigos. A mesma coisa acontece também. Nós tendenciamos, tem muitas interpretações arqueológicas que iam para o lado funcionalista, por ganhos energéticos, a questão ambiental, aquela coisa toda. Aí você vê a ação solar naquele local, possibilita agricultura com tal ganho e tal várias coisas. Aí você chega lá na etnografia, com indígenas vivos, você encontrava na Amazônia indígena que vivia no mesmo local, que podia estar comendo peixada, e ele só comia peixe. Então, por que você escolheu comer peixe naquela grande quantidade do ano? Por uma questão simbólica, por todo mundo por detrás disso, né? E aí você não pode olhar apenas como nós olhamos, né? Tem outras respostas. Então, por que eles faziam cerâmica desse jeito? Por que a cerâmica era desse jeito? Por que colocar pessoas dentro da cerâmica? Porque às vezes a cerâmica era utilizada para alimentação e depois virava o caixão deles, por assim dizer. Então, é uma limitação grande. E a questão do olho também, porque até os próprios sentidos deles é diferente. Você pega, por exemplo, navegadores, pescadores do mar, hoje mesmo, e aí você vira, hoje o céu está meio azul, né? Não, hoje está um azul cinzentado. Eles conseguem ver o degradê de um maior. Os esquimós têm, acho que são 9 palavras para branco, porque a gente só fala branco, eles veem 9 tipos de branco, porque o olho deles já está acostumado com aquilo. Então, a questão talvez na brilho, né? Talvez eles tenham, não está em outro contexto, em outro ambiente, a questão da própria cultura mesmo. Não é questão fisiológica mesmo do olho, mas a própria possibilitava que ele conseguisse ver outros tons de claridade, né? Para estrelas e tal, outras coisas. Então, é muito interessante essas dinâmicas, essa complexidade do ser humano e as suas maneiras de ver o mundo e tudo. Interpretar a realidade, né? Porque da mesma forma que hoje a gente interpreta a física de uma maneira pós-Einstein, né? A maneira que Newton viu o mundo, todo aquele mecânico, aquela coisa do século, até um pouquinho do século IX, aquela coisa mecânica, né? É diferente, por exemplo, de uma pasta de dente que não é um fluido newtoniano, que é uma coisa que não é nem sólida, nem líquida direito e tal. Então, a gente estamos ganhados, né? Nossos olhos estão ganhados nessas coisas.
Mas eu acho que aí a cosmovisão. A cosmovisão. Porque, assim, quando a gente pensa, né, na interpretação do céu, né, e eles pegaram o degradê, né, e não só fixar-se a olhar para o brilho, eles foram muito fiéis a o que eles olharam mesmo, né? Sim. E isso, quando a gente vai ver um pouquinho da história da ciência, né, na época de Galileu, ele vai lá na praça, né, para mostrar às pessoas com o telescópio Lua, né, e alguns vão e dizem, não, eu não vou olhar porque você está fazendo campanha política, né? Você está destruindo o nosso mundo e na realidade você está querendo mostrar as manchas da sua lente. Então, para eles enxergar no céu, porque para eles a matéria do céu era a perfeição, né? Então, não era tipo o que você gostaria de que podia fazer o que quiser com o céu, né? Senão que era uma outra cosmovisão. Para eles o céu era perfeito e não tinha essa relação. Então a gente vai entendendo as constelações construídas, né? Seguindo essa cosmovisão, né? Então eu acho que e aí você vai falando isso, né? Por exemplo, quando você falou do cavalo, né? O estranhamento, né? Porque aí você está acostumado, aí vem uma cena, né? Nova, assim, e aí, claro, a gente quer entender, né? Esse momento, né? E só que esse momento, né? Não dá simplesmente para entender em termos de figura, né? Porque é uma interpretação que está sendo feita também ao mesmo tempo, né? Então é muito interessante essa relação que faz do estranhamento de alguma coisa que aparece estranha, e aí, claro, alguém, né, do lado ocidental vendo esse encontro, aí tem uma interpretação, mas também tem que ver a posição, né? A pós-cabal, o rei que deu o cabal, não sei se era posteriormente como ela, na coroação tinha tudo visualizado. E aí imagina a reação dele pro céu, porque o norte, aí as constelações são outras. Imagina ele tentando interpretar as estrelas lá de Portugal, que deve ser bem interessante. E também interessante os aborígenes, né? É muito particular cada forma de organizar o seu ambiente, passa ao redor, e como a cultura humana ela é uma coisa que impregna mesmo, é uma expansão de você mesmo. E aí você projeta também para o céu. E os aborígenes fazem o que você falou que é diferente, né? E é o mesmo hemisfério sul. Então o Cruzeiro do Sul também está na Austrália, está na bandeira da Austrália, não sei se você chegou a reparar, está na bandeira da Austrália também, e lá vai ser outra coisa. E aqui é outra, então você vê que a posição do observador determina tanto o objeto observado e tudo mais. É muito curioso. Interessante mesmo. Local geográfico, né? Muito obrigado. Só uma última curiosidade. Você colocou no livro que você li, e aí uma coisa que me pareceu interessante, aí diz ocorrência será em um dos, neste mapa. Sim. Só tem um pontinho. Esse caso do ocorrência cerâmica, esse mapa aí, ele tem os sítios arqueológicos de Minas Gerais inteiro, e a ocorrência cerâmica, na verdade, ela está em muitos outros pontos. Só que esse ponto, o dado que eu tenho é do que eu prospectei aqui. E aí quando você dá um zoom out, né, você aumenta a escala, aumenta a escala, aí fica maior, aí você fica pequenininho. Mas aqui no outro mapa do Rio e tudo mais, tem vários outros ocorrências. A ocorrência ela é limitada assim. Se encontra uma cerâmica ou duas ou três, não é o suficiente para determinar o sítio. Um sítio é um grande agrupamento de artefatos. E aí, no caso, é uma ocorrência. Mas ainda assim, não é o local. Então, mas por isso é importante você identificar, porque é uma questão de detetive, né? Você encontrar onde o local que você encontra pistas. Então é importante você saber, mesmo que seja uma pista pequena, colocar apontado no mapa e tal, para tentar decifrar. Não era isso. Não, é que nesse evento você tem mais um pontinho. Isso é realmente. Foi bom, não? Fazer esse evento. Muito obrigado, então. Acho que a nossa fez ótima palestra.